Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos hoje começar então nossa aula sobre iniciação científica, metodologia de pesquisa, com a temática pensamento científico na prática. Então a gente vai ter dois momentos basicamente, um no qual a gente vai estar refletindo sobre alguns pressupostos acerca de como o pensamento contemporâneo não segue uma questão científica e os impactos que isso traz na questão do nosso dia a dia e a importância de sempre se adotar o pensamento científico adequadamente. Então, são objetivos desta aula de hoje, entender a questão das várias formas de explicar o mundo e quais implicações que isso nos acarreta, as formas mais comuns de explicar os fenômenos e por que os problemas relacionados à propagação de conhecimentos não científicos, conhecer os 8 passos do método científico e a aplicação na prática da ciência em uma situação especial através de um storytelling. Então, vamos começar falando exatamente da questão do pensamento científico, como a gente já viu em algumas aulas, inclusive. Lembrando que o pensamento científico não é como o pensamento corrente, ele tem algumas características próprias, muito pautado na questão do pensamento cartesiano, e é um modo reflexivo de pensar em toda a sua extensão, de forma cuidadosa e também metódica, em todos os seus aspectos fundamentais que existem. E assim, então, o que nós temos com relação a esta questão do pensamento científico? É uma questão de resolver problemas difíceis, como a gente viu já em aulas anteriores também, porém, as soluções podem ser encontradas de diversas formas, não somente científica. E aí então que entra um problema, porque às vezes soluções de problemas complexos se dá por pensamentos não científicos e isso acarreta sérios problemas. Então, o homem sempre quis buscar o entendimento, a ciência é uma das formas mais completas de encontrar respostas para os problemas de suas complexidades, principalmente com relação à questão da saúde. E isso está ligado às formas de interpretação do mundo já mencionadas em aulas anteriores. Bom, então temos de tudo. Então, de uma certa época, para explicar a questão da nossa posição no universo, falava-se que a Terra era o centro do mundo, depois concluiu que não, que era o Sol, mas também, atualmente, tem muita gente que acredita, inclusive, que a Terra é plana. São formas de explicar a questão do terraplanismo que não tem sustentação científica e se baseia apenas em percepções e não há comprovação, diferente da questão de entender que a Terra não é plana. E isso, então, envolve um exemplo de como que a gente pode interpretar o mundo. Formas de acesso indevidas, como alguns sites de internet, alguns fóruns de internet, pode levar a pessoa a tirar conclusões sobre terraplanismo, por exemplo. Nesses debates, nunca se tem uma comprovação sustentável. Geralmente são coisas vagas a respeito disso. Não se apoia nas provas, mas simplesmente em suposições. E a forma de obtenção é muito simples, basta você acessar a internet atualmente, o que tem gerado, por exemplo, muitos debates, incluindo um documentário muito interessante na Netflix, que é o Dilema das Redes, que fala muito sobre isso, como que as pessoas estão tomando decisões em cima de informações sem respaldo científico e sem o mínimo de criticidade a respeito. Isso tem um nome, nós chamamos então de pós-modernidade, que é a crise do pensamento crítico científico, críticas às questões do passado, então criticar conhecimento passado, trazer conhecimentos novos, como terraplanismo, que também já teve expressões na antiguidade, mas acaba voltando por uma crítica ao conhecimento científico recente, a busca de pensamentos alternativos, que não tem nenhuma base científica, não tem nenhuma prova, o questionamento sobre explicações que já existem no mundo, muitas fundamentadas em ciência, que as pessoas vêm criticando muito, a questão de uma valorização de uma subjetividade, você não é objetivo naquilo que você busca, você discute muito e conclui pouco, e a questão da crítica à religião, política e ciência, principalmente a ciência, do qual nós passamos por um momento complicado, onde as pessoas têm uma certa aversão às questões científicas por muitas vezes, e se pautando em questões pseudocientíficas. Isso tem um nome, nós chamamos de pós-verdade, que é aquele conjunto de informações sem fundamento, e propagados de maneira repetitiva, que acabam sendo tidos como, entre aspas aqui, verdadeiros. Então isso
né, desvaloriza a verdade objetiva, comprovada por fatos, e se sustenta muito em questões de opiniões, né, e preferências pessoais e ideológicas. Então, né, vivemos uma época onde a gente sai do penso, logo existo, né, para a questão da pós-verdade, que é acredito, logo estou certo. Né? Em todas as suas expressões, né, em todas as influências que nós temos, né, as pessoas ainda têm uma certa afinidade por isso, e a gente tem que desconstruir esse pensamento não científico, né, porque fica muito explícito isso às vezes e tem gerado, né, alguns problemas mais sérios do que achar que a Terra é plana, por exemplo, né, como a questão, né, de acreditar, ter, né, uma crença que a vacina pode causar autismo, que não tem, né, respaldo nenhum, e até mais grave, né, movimentos totalmente contra as vacinas, que faz com que a gente coloque em risco, né, parte da população mundial e até as pessoas mais próximas, né, quando as pessoas adotam esse tipo de pensamento e não vacinam seus filhos. E sempre vem acompanhado, né, de coisas que não se sustentam. Um exemplo é esse. Né? Então, a vacina do Covid, né, foi muito propagado sem nenhum tipo de comprovação, apenas por afeições, né, ideológicas, políticas ou seja qual for a natureza, de que, né, a vacina do Covid modificava o DNA humano e continha ainda um chip, né, que rastreava e inibia a formação de vitamina D no corpo. Então a gente vê aqui que não existe isso foi muito propagado, as pessoas acreditaram piamente, né, nessa história que contesta a ciência, contesta o passado, traz, né, essa questão de uma necessidade de um posicionamento, né, sem respaldo, né, mas por afeições, né, por interesses. E o conhecimento científico, né, justamente o contrário, ele questiona, ele busca as causas, né, ele quer demonstração, ele quer provas, né, e isso é essencial. Bom, frente a isso, então, né, como já foi mencionado, né, é uma questão de especialistas, é conquistado, é uma responsabilidade, é crítico, rigoroso, nos faz com que a gente leve adiante, e a missão atual é bem complexa, né, porque você tem que desconstruir pós-verdades e proteger, né, a saúde das pessoas, né? Porque cada pessoa que você cientificamente, né, convence que vacina não faz mal, está sendo algo positivo. Então, né, temos um método científico, né, que contrapõe ao senso comum, a questão religiosa, né, anda de mão dadas com a filosofia para as reflexões, né, e é aquilo que realmente traz comprovações e segurança. Né? Então, se você está seguindo a ciência, você está tendo provas, provas contundentes e dentro de um método, não naquilo que a gente acha que pode ser ou não, né? Que seriam questões pseudocientíficas. Então a ciência não tem ciência A e B ou C, ciência bem feita ou mal feita, tem ciência. E praticamente é provas, e boas provas a respeito disso. E ela segue 8 passos. Que passos são esses? Né? Uma situação que você observa, que você então decide investigar, como vocês estão aí pensando, né, no tema de pesquisa de vocês. É necessário problematizar, né, entendendo que não é para trazer uma dificuldade, mas sim um problema, numa forma de pergunta que tem alternativas. É necessário examinar os fatos, né, ter uma visão crítica e aguçada do que se pretende problematizar, inclusive. Buscar conhecimentos prévios em fontes confiáveis, fontes científicas, e não em blog, e não em Instagram, e não em TikTok. Formular as respostas provisórias a partir, então, né, desse amadurecimento que se tem, que são respostas provisórias. Deduzir as hipóteses para ver se elas são válidas, né, e vale a pena testar as hipóteses, como a gente deu um exemplo, né, daquela aula que falava sobre a questão, né, de como obter dinheiro para pagar dívidas. Testar as hipóteses, né, então é ação, você tem que fazer alguma ação, um teste bem feito, não tendencioso, para no final você ter uma conclusão, né, e das hipóteses, né, promover uma para a tese. Então, essa é a base, né? São os 8 passos, né, fundamentais, no qual, então, eu vou apresentar para vocês um exemplo, né, baseado no storytelling. O storytelling vem de um capítulo de um livro chamado A Cidadela, de Crumb, do qual, então, se tem uma história que eu vou contar para vocês e depois a gente vai analisar no prisma dos 8 passos do método científico. A história é a seguinte. Andrew Madison, um jovem médico, tinha sido empregado como assistente do Dr. Brown. Um dia, Andrew recebeu a mensagem deste Dr. Brown pedindo que lhe ajudasse a certificar que Hermes, né, tornou-se um ser alienado e perigoso, né, que é um amigo em comum entre eles. Esse Hermes sempre foi tido como uma pessoa ajustada, estava doente e fora de si há 3 semanas. Na noite anterior ficou violento e atacou sua mulher com uma faca. Nesse desenrolar da história, né,
Houve uma crença de que ele estava sendo possuído por demônios, houve uma discussão que a mulher tinha traído ele, né, uma visão machista da época. Tinham-se várias explicações pautadas em senso comum, né, que não tinha fundamentação, porque como você vai comprovar que realmente era um espírito que estava tomando conta dele, né, um demônio que estava tomando conta do corpo dele. E a questão, né, de como dizer, né, e justificar que podia ser uma traição, era apenas uma suposição a respeito disso, né, que não justificaria essa violência contra a mulher também. Na sequência da história, nesse capítulo desse livro, né, Andrew chega ao quarto do doente e no início quase o não reconhece. Aquela questão de observação, gente. Um bom pesquisador, né, tem que ser um bom observador. Então ele viu que estava diferente. Seu rosto estava inchado e sua pele cor de cera, né, que seria branca, né, então estava pálido. Andrew fala com Hermes, né, o paciente aqui em questão, né, e o Andrew é o médico, no qual, né, no início, Hermes, esse paciente, murmura uma resposta incompreensível e depois, cerrando seus punhos, rompe uma série de disparates agressivos, né, uma série de agressões contra o Dr. Andrew. Então aqui a gente observa um outro ponto, né, que é a questão da observação, que é fundamental na questão do processo científico, né, e a dúvida, o que aconteceu com esse jovem Hermes, né, que de repente está agredindo a sua mulher e agredindo até seus amigos, né? No conhecimento religioso poderia ser realmente uma possessão, né? Tanto que nessa altura do livro já estavam indo atrás de um padre para resolver o problema, né? A vizinhança já estava já convicta que era uma questão referente, né, a uma traição. E outras, né, pessoas estavam dizendo que era excesso de trabalho, né? Cada um tinha as suas hipóteses, mas é necessário ter uma tese com relação a isso, né? E até uma hipóteses mais maduras do que as apresentadas até então, de possessão demoníaca, de traição, né, estresse por uma traição ou problemas no trabalho. Então, na sequência, né, Dr. Andrew, né, ele examina o paciente e toca a mão no seu rosto inchado, notando que ao fazer pressão, né, ou seja, forçando o dedo contra o rosto do paciente, não fica marca na bochecha edematosa, que estava inchada. Então não fica marca. Ele encosta, espera um tempo, tira, e não fica aquela marca, né, comum de tecidos, né, que estão edematosos, inchados. Então, usando seus conhecimentos para a resolução de problemas complexos, Dr. Andrew percebe, né, que não era um edema comum, mas sim um mix edema, né? Quem tiver curiosidade aí, procura aí na internet rapidinho, pode pausar o vídeo e dar uma conferida no que seja mixedema, então, né? Então, né, a busca, né, de investigação se tornou aqui e certamente, né, Dr. Andrew já tinha uma pergunta na sua cabeça, né? Qual é o problema? O que aconteceu com esse jovem Hermes? E, além disso, né, quais seriam as hipóteses prováveis, né, sendo que uma seria, então, né, certamente a mais coerente e que seria promovida a tese, mas era necessário exames, né? Era necessário provas para isso. Então, se a gente aplicar aqueles 8 passos, né, que eu apresentei anteriormente para vocês, qual seria então, nesse caso, a situação observada? Mas um indivíduo até então normal está agindo de forma estranha. Isso seria como se fosse um tema da pesquisa, né? Então, uma pessoa sadia tem comportamento anormal. Podia ser, por exemplo, estudo de caso, né? Que a gente também pesquisa muito, uma forma de pesquisa, né, bem interessante. Então, este era o tema, esta era, na verdade, a dificuldade apresentada, né? Não era o problema, porque o problema vem na sequência. Qual a causa dos sintomas do comportamento de Hermes? Qual o motivo? Porque você resolver esse problema, você tem que saber a causa. Você tem o efeito, um comportamento estranho de uma pessoa jovem que não tinha nenhum, né, transtorno previamente. Então ele precisava saber a causa, os motivos para fazer o tratamento. Então ele tinha que examinar os fatos, né? Então uma das questões, né, era o rosto inchado que o paciente e amigo do Dr. Andrew apresentava, que não reagia à pressão do seu dedo, né, e desta forma, né, não estava edematosa como geralmente acontecia, né, como geralmente se espera. Era um tipo diferente de edema, um tipo diferente de edema. Então assim ele já começou, né, a criar suas hipóteses, né, preliminares, porque poderia ser, por exemplo, uma esquizofrenia, sim. Poderia ser um transtorno pós-traumático frente a algum fato que aconteceu, sim. Poderia ser, né, uma crise paranoide
esporádica? Sim. Poderia ser algum outro distúrbio relacionado com essa questão, né, do rosto inchado? Até porque esquizofrenia não deixa rosto inchado, até porque estresse pós-traumático também não tem essa característica, e era uma característica, né? Então ele precisava, dentre essas hipóteses, né, um teste, e ele tinha uma pista interessante e importante em relação a isso. Então ele buscou seus conhecimentos prévios, né, em fontes de pesquisas confiáveis na época, né, que eram os livros nas bibliotecas, né, não procurou, né, saber de conhecidos, de vizinhos, né, nada a respeito, procurou fontes científicas coerentes, né, que hoje seria, por exemplo, né, usar sites como PubMed, ScienceDirect, entre outros, que a gente vai aprender nas próximas aulas. E nesse estudo dele, ele viu que o mixedema, né, caracteriza-se pela deterioração mental, então tem uma relação desse inchaço diferenciado e o comportamento desse jovem, Hermes, e é um inchaço não edematoso. Tem outras causas além, né, de um trauma, né, de uma queda, de, um, de uma lesão, né, presente no rosto. Então ele viu que tinha outra causa e, com os seus conhecimentos, criou mais uma hipótese, na verdade. Né? Então a gente achava que podia ser esquizofrenia, estresse pós-traumático, mas, né, ligando os fatos 3 e 4, né, ele criou então uma hipótese, mais uma hipótese, né, que poderia ser algum problema relacionado à tireoide. Por que disso? Né? Porque o mixedema, né, é muito comum em pacientes que apresentam, né, problemas na tireoide. E além disso, né, para confirmar essa hipótese, né, para não ficar fazendo trabalho em vão, ele fez observações adicionais com relação ao mixedema, no qual, na literatura que ele pegou, confiável, né, o paciente também deveria ter, né, uma pele ressecada e áspera e dedos espatulados, né, dedos esticados, né? E era isso então que ele observava, né? Então foi fechando, né, a questão e essa hipótese foi criando, né, mais robustez, mas poderia ser outra coisa. Ele não tinha certeza. Até então ainda era uma hipótese frente a outras, como estresse pós-traumático, esquizofrenia, entre outras. Daí então, né, sabendo então que o mixedema estava relacionado à questão, né, de problemas na tireoide, por exemplo, ele fez um teste, né? Se o mixedema está relacionado a uma disfunção na tireoide, e essa disfunção na tireoide leva ao mixedema, que entre as causas no qual foi estudado nos seus conhecimentos, pode levar à deterioração mental, né, confusão mental e comportamento estranho, seria de fato isso se ele fizesse um tratamento que era realizado na época de extrato de tireoide. Até aqui então é teste, só teste. E no desenvolvimento desse capítulo, desse livro, o que acontece? O paciente melhora com extrato de tireoide. Então, a hipótese de esquizofrenia foi rejeitada, a hipótese do estresse pós-traumático rejeitado, as ideias de possessão demoníaca completamente descartadas, né? E ele tinha a prova, né, que esse paciente apresentava então uma condição clínica que a partir de hoje deveria ser tratada com extrato tireoide. Então a hipótese referente, né, a uma disfunção na tireoide foi confirmada e elevada a uma condição de tese. E a conclusão então, né, que o paciente teve as suas melhoras em função disso. Então, nesse trecho desse livro, né, nós observamos então a aplicação e como que se dá, né, essa devida aplicação, que mostra também que a pesquisa, gente, não tem necessariamente que ser algo só de academia, é no dia a dia. Vocês atenderão pacientes e usarão esse tipo de raciocínio, que é o pensamento científico, que é o pensamento que tem que ser desenvolvido adequadamente, correto? E deixo para vocês agora um desafio para a próxima aula, no qual eu tenho aqui uma dificuldade, né? Tem aqui um tema que eu quero que vocês pensem. Não é esse exatamente, esse aqui, o exercício vai vir na sequência, tá? Esse aqui é só um exemplo prático também de uma questão mais coletiva, né? Que é a população de idosos que apresentava tonturas e do nada, né? Então parecia Parkinson, né? Pacientes que tinham tonturas e também apresentaram na sequência Parkinson, algo que não é comum. Foi feita então, né, esta observação, né? Pacientes que tinham tonturas começaram a desenvolver Parkinson, formularam precisamente esse problema. Por que pacientes, né, que estavam tendo essas tonturas e depois, investigando, viram que era um labirintite, né,
também estavam apresentando tremores, sendo que não há uma relação fisiológica entre você ter labirintite e ter a questão, né, de Parkinson. Examinar os fatos pertinentes, né? Nesses fatos pertinentes, todos usavam o mesmo tipo de medicação para as questões, né, referentes à labirintite, né? Todos usavam sinarizina. O conhecimento prévio, então, mostrou que sinarizina tem como efeito diverso levar a tremores. Então, não era Parkinson que eles tinham, era uma situação relacionada ao efeito colateral do medicamento, porém estavam sendo todos tratados como se fosse Parkinson e não dava certo, obviamente, né? Então, pesquisando a respeito, né, viram que tinha outras classes de medicamento que não tinham esses efeitos, né, como a flunarizina, por exemplo, e eles formularam a hipótese, né? Então, os tremores não são Parkinson, é efeito colateral da sinarizina, este medicamento. Fizeram a dedução da hipótese, né, e viram que a grande maioria usava realmente a sinarizina, e o teste da hipótese foi propor que os médicos trocassem sinarizina por flunarizina, que não causaria esse efeito. E a conclusão foi a reversão, né, desse quadro, e, né, gerou até um trabalho científico e também acabou sendo, né, publicado, né, em jornais de circulação, né, comum, né, falando então, né, dessa questão de muitos pacientes que tratavam de um falso Parkinson que estava relacionado à questão da medicação, né. Então é o pensamento científico, porque no pensamento simplista estava todo mundo tremendo, no pensamento comum, né, era talvez, né, algum estresse que a pessoa passava, alguma coisa do tipo, mas nada mais era do que realmente uma medicação contraindicada. Agora sim, o desafio para vocês para a próxima aula. Pacientes diabéticos tipo 1 de uma determinada comunidade da cidade do interior de Santa Catarina vem apresentando dificuldades no controle glicêmico. Não consegue controlar sua glicemia. Diabéticos tipo 1, principalmente os insulinos dependentes, que usam insulina, de idade mais avançada e que aplicam sozinho. Daí, né, todos aplicam certo e corretamente. Esta é a questão. Para a próxima aula, né, além do exercício que está aqui no ambiente virtual, vocês vão trazer um esboço de como solucionar esse problema usando 7 passos, né? Porque a conclusão seria na prática, né? Mas como até fazer um teste com relação a isso, para entender por que esses diabéticos idosos que moram sozinhos não conseguem ter o resultado esperado, né? Então são 7 passos. Este então é também um exercício para a aula de hoje e eu vou junto com vocês, né, mostrar como que foi desenvolvido, né, toda essa questão aqui e a gente vai discutindo, né, ver outras possibilidades para explicar esta situação, ok? E para finalizar então, né, passar aqui um breve vídeo para vocês com relação à questão da ciência. O Fantástico Mundo de Clarion apresenta 5 sinais de que uma coisa é pseudociência. Primeiro sinal: crítica ao método científico. Porque, como você sabe, a ciência tradicional ela é muito arcaica, muito conservadora, tem uns conceitos muito limitados, muito travados, tá? E até os nossos instrumentos hoje em dia não têm capacidade de detectar essas coisas que eu estou te falando, mas não quer. Segundo sinal: teoria da conspiração. Pois então, como eu acabei de explicar aqui, esse meu método já cura AIDS, câncer, dor de barriga, disenteria e todo tipo de doença, mas infelizmente eu estou sendo sabotado pela indústria farmacêutica porque, como você já sabe, eles não têm nenhum interesse que a população tenha acesso a esse tipo de tratamento, então eles fazem de tudo para evitar que isso venha ao conhecimento do público, que as pessoas fiquem sabendo desse método. Terceiro sinal: disfarçar coisas mágicas com termos científicos. Não, presta atenção, o que eu estou falando aqui não tem absolutamente nada a ver com lobisomem, tá? Eu estou falando de um processo natural chamado de lobomorfização espontânea, que acontece com algumas pessoas após serem infectadas. Quarto sinal: evocar os poderes da física quântica. Isso que eu estou te falando numa primeira impressão pode até parecer absurdo ou impossível, mas eu te garanto que não tem nada de sobrenatural. Tá? O que eu estou falando aqui é completamente confirmado pela física quântica. Se você for ver os conceitos originais da física quântica. Quinto sinal: mencionar civilizações antigas. Pois é, porque esse método não foi eu que criei, tá? Eu só desenvolvi, mas na verdade ele é baseado na sabedoria ancestral oriental, tá? Vem desde a civilização babilônica, foi muito usado pelos egípcios, tá? Os orientais todos conhecem essa técnica, é uma coisa muito bem desenvolvida ao longo dos milênios da humanidade.
E hoje a gente está trazendo aqui. Não seja feito de trouxa. Então, isso aí é só um recado, né? Para a gente saber diferenciar as questões pseudocientíficas e científicas e, como a gente está numa academia, defender sempre a questão científica, tá bom? Bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu!